Papo Mineiro hoje, numa prosa bem ampla, com um artista multimídia e empreendedor do turismo, com Patrick Thomas, empresário da pousada Almirante, em Lavras Nova, distrito de Ouro Preto. Estudioso de filosofia, das artes das mágicas e também da vida e seus mistérios. E já também podemos falar que ele é escritor. Lançou uns poucos anos atrás, o seu primeiro livro, e vem aí construir uma carreira também de escritor. Seja bem-vindo, Patrick. Como é que vai, meu irmão? Quanto tempo, né? Tão bom te encontrar. A gente tem tanta estrada, né? Minas tem os bastidores e aqueles personagens, né? A gente vai encontrando e vai vivendo e vai fazendo. Muita história, né? De vez em quando nós encontramos, né? Mas a gente acompanha a vida um do outro. Então... A gente encontrava mais, a gente estava mais no meio, né? Agora que eu vim para Lavras Novas, ficou um pouco mais difícil um pouco, né? Porque a minha vida é muito pautada. Primeiro, engenharia, não sei se você sabe isso, eu sou engenheiro de Minas, não formei em Ouro Preto, mas eu fui professor. Meu pai era professor de Eu estudei em Belo Horizonte, mas eu fui professor também. Eu fui professor aí em Ouro Preto, né? Em Ouro Preto também? Em Ouro Preto também. Eu não tenho pegado meu pai muito velho, mas assim, ele aposentou por lá, né? Porque o apelido era o professor Paulo Loreto. Eu devo ter visto, encontrado alguma reunião com ele. Ele era muito amigo do professor Maia, pai do Elmo Maia. Eu substituí o Maia. Você foi substituir. Ah, entendi. Professor Maia. Entendeu? Maia aposentou e eu substituí o Maia. Que era muito interessante quem conhece o Elmo, porque o Elmo era uma pessoa totalmente vanguardista, né? Arquitetura, inclusive, assim, profundamente vanguardista. E o pai era um erudito, né? Não, o pai era uma figura fantástica que passou pela minha vida, né? Ele que me indicou, ele falou assim, só pode ser você para me substituir. Que moral, hein, meu? Porque eu vou te contar uma coisa. Aquilo é um intelectual de bomba cheia. Ele é um intelectual da pegada. É verdade. E aí tinha a vida paralela dos EVs, como você sabe, e hoje a gente está no turismo, né? Mais um turismo receptivo do que emissivo, mas agora mais também está trabalhando muito no turismo regional, né? Integrado e sustentável. Isso que hoje que é a minha grande tese, né? do trabalho. Todo mundo acabou desaguando no turismo, né? Mexemos na arte, no evento, não sei o que, estamos desaguando no turismo. Engraçado, interessante. Mas o potencial mineiro, ele é enorme, né? E está sendo agora que está sendo visto como um trabalho magnífico da Secretaria Estadual, que tem impulsionado, incentivado as pessoas a se descobrirem dentro desse turismo, dentro dessa cultura, que é tão rica de Minas Gerais, né? Mas a história hoje é sua. Deixa eu parar, calar a boca aqui. Vamos lá. Você está com a palavra. Bom, me apresentar, né? Eu sou um pensador independente, uma pessoa que se mete, um estudioso. Eu sou um pesquisador, assim. Meu negócio, eu venho de uma família, eu venho de duas famílias de arte, porque meu bisavô, Antônio de Barreto, era irmão de Abílio Barreto, meu bisavô. Contista também e tudo. E meu bisavô, dois bisavô materno, o outro também, Antônio, de Pádua, ele era o grande joalheiro que criou toda aquela tradição da família Pádua. A família tem aquela tradição, né? Ele tinha a joia de coque ouro, foi uma referência mundial, tem uma tradição muito grande. E depois meu avô foi o grande empresário, né? Que era da joalheria Pádua e tal. Então, apesar de meu pai já é uma origem mais agrícola, mas eu nasci dentro de um mundo extremamente artístico e muito ligado à artesania, sabe? O artífice, fazer com a mão. Sempre foi a minha praia, né? E aí fui trabalhando, começo como artista plástico, participo de vários ateliês, trabalhei com ateliê de Ara, fui equipe de painelismo de Ara, ainda garotão ainda. E aí começo a ter aquela coisa de uma necessidade de ganhar dinheiro. E aí, primeiro, eu começo como modelo, as pessoas me convidavam. Com isso, eu tive a oportunidade de ver grandes diretores trabalhar e aprender muito essa arte da fotografia, a arte do cinema, do vídeo, dessa coisa toda e tal. E comecei
a trabalhar primeiro com pintura e escultura, e aí começo o design. Aí começa o design de moda, desenho para as grifes todas, fiz estamparia para todo mundo. Aí depois passa uma agência de publicidade grande, que aí hoje em dia Divina Decadência, a gente fez como uma house dentro da Divina Decadência ainda. Muito legal no momento que a Divina tinha aquelas lojas, então a gente fazia vitrines que eram instalações artísticas, toda essa história, né? Quer dizer, então minha história foi sempre dentro dessa área, até que descobri a fotografia. Como modelo, eu começo a fotografar porque eu fazia muita estamparia. E aí chega uma hora que haja mão para desenhar. Era muita coisa, era muito trabalho, tudo. Então, eu tinha que criar coisas mais rápidas, né? Colagens, montagens. Você recortava fotolito, montava aquele negócio todo. E aí eu comecei a fotografar para quê? Para poder extrair imagens que eu podia associar ao meu desenho e criar estamparias. Daí, alguns amigos, modelos, faz uma foto minha e tal. E aí percebi que eu tinha essa tendência de fazer o close. As pessoas fazem pegar lá os trabalhos com meus trabalhos. Aí depois, às vezes a pessoa me ligava, pô, mas você mandou um trabalho aqui, a figura está com esse visual aqui, mas tá difícil fazer o trabalho aqui. Ó, me contrata que eu faço. E aí foi chegando, até que eu começo a trabalhar no Estado de Minas, com o Paulo César, né, no Caderno de Fim de Semana, né? Eu faço um trabalho. Tem uma pessoa muito importante na vida, que é o Rogério Santiago, que é uma pessoa que me conheceu de berço, era amigo da minha irmã, que é um grande artista, e um cara que ele faz a arte acontecer, né? Ele é um cara que é um batalhador, ele mostra as pessoas. E que sempre teve uma apreciação pelo meu trabalho, me deu muita força. E aí que eu entro nesse mercado, porque eu não tinha... Meu mundo era só intelectual. Eu não tinha relação com o mundo, vamos dizer assim, jornalístico, tudo. E aí ele começa a me contratar para fazer fotos das mulheres, e assim a coisa começa a pegar, e eu começo a descobrir que eu tinha essa tendência e começo a fazer meu trabalho. E aí começa essa carreira toda, que foi uma carreira que aí eu fui trabalhar com muitas coisas, porque sempre artista inquieto, eu queria conhecer linguagens. E fui trabalhar com um tantão de coisa, né? Esse tempo todo, fui trabalhar com música. Agora, por exemplo, a minha viagem agora é música. Porque o que acontece? Estudando tudo que é arte, eu fui estudar o mundo místico. E fui entender uma coisa. A coisa mais forte desse mundo é a palavra. Então, não tem nada mais forte do que a palavra. Então, hoje eu dedico muito o meu trabalho à palavra. Por quê? Porque eu vi que, por exemplo, a força mutante, a força que move o mundo é a palavra. Quando você entende ela no sentido mais profundo da ideia também, porque a pessoa pensa a palavra que é aquilo que se fala. Não, a palavra não é isso. A palavra é semiótica, é símbolo. Na verdade, a palavra são as coisas que traduzem as ideias. Era preciso, para comunicar, então, ela tem um significado que é um significado assim mais profundo que apenas o dizer. Né? É o conhecimento em si. E a forma que você aplica a palavra, por exemplo, assim, as pessoas às vezes não entendem muito isso, porque elas veem uma música, não entendem, adoram aquela música, mas falam, o que ela está falando? O cara não tem nem noção. Por quê? Porque uma coisa que eu fui entender é que a palavra é mais forte que a sentença. Você pensa muito na formação da sentença, mas a colocação de palavras bem encaixadas, porque a palavra tem vida própria, magia. E eu fui estudar a magia, né, que é isso, que é a transformação do mundo através do quê? Através da mudança de paradigmas, da observação do pensamento e da relação com o mundo, e nisso a palavra, né, bordando isso tudo. Mais ou menos é isso que a minha mente inquieta. Basicamente, é isso que acontece. Eu vivo num lugar muito pacífico, mas eu agito o tempo todo eu estou movimentando. Mas é uma agitação boa, uma agitação Claro. para movimentar. Então, isso é bom. Né? Isso é bom. Mas você muita felicidade, eu amo o trabalho. Você está aí sentado aí na sua posada, em Lavras Novas, mas você já tinha um pezinho pro interior, né? Você era lá da Serra do Cipó, não era? Eu fui criado na roça, né? Inclusive, meu segundo livro vai chamar-se Grota. Já tem o projeto todo e tal, né? Porque, na verdade, começa uma poesia minha, né? Que ela fala uma coisa mais ou menos assim, porque eu gosto muito do falar mineiro, né? Pegou um bocado, então ela fala assim, encrustada entre as montanhas, bem no fundo das entranhas, o sobrado de varanda borda a mata pela banda. O fogão de lenha acesa, a comida está na mesa e as quitandas, que beleza. Eu comi carne de lata, eu provei ovo de pata e café com leite e nata. E por aí vai, né? E a minha vivência da roça também, ela foi muito. Eu sou aquele cara assim, por exemplo, até em Lavras, eu sou muito respeitado, porque o peão, ele não respeita o cara que não pega o cara que não pega um enxado, um machado bem pegado. Para eles não é o cara. Então,
eu vivi muito perto disso tudo. Eu vivi muito perto de uma cultura muito sofisticada, de conhecimento, mas, ao mesmo tempo, eu sempre amei o campo. Então, a minha vivência com o campo ela é muito, muito real. Porque hoje em dia tem muita coisa. Né? Porque os passarinhos da Silva... Não sabe nada. Porque o passarinho é um que mata o outro cidado quando ele está puto com o outro lá. Quer dizer, o campo tem outras leis que não são essas leis que o cara gostaria que fosse, né? O campo ele tem uma relação muito mais profunda com a existência. A vida é muito mais real, né? Então, eu mantive contato com isso tudo, o tempo todo. E eu sempre tive uma obsessão por montaria. Montei quase tudo que você imaginar. E com isso, não me deixava afastar nunca do campo. Depois que compro Lavras Novas, há 45 anos já, acabou, né? Eu conheci Lavras Novas assim, no período arcaico mesmo. O povo era muito assim, era uma tribo, era muito inocente ainda. Foi muito interessante a experiência. Porque é um povo muito peculiar, como eu estava te falando. Lavras Novas tem o maior índice de satisfação que eu vi no mundo, que eu conheço um pouco do mundo. Eu nunca vi um povo tão satisfeito com a sua própria cidade, com o que é. Né? É um povo quilombola, mas que não tem esse complexo. Eles amam o seu... Eles têm sempre os caras mais bonitos, mais bacanas do mundo, e amam o seu lugar. E aí a gente foi desenvolver uma galera que foi chegando na turma da área da publicidade, toda uma turma novinha, mas a gente foi vendo aqui e falou, não, peraí, esse negócio é muito bom, a gente vai ajudar aqui no que for possível, mas não vamos interferir nessa história não, porque isso é muito bacana. Então, manteve-se uma cultura muito prevalecendo, mas aí a gente ficou uns 15 anos trazendo os amigos devagarzinho. Então, o povo o povo Lavras Novas, hoje, Lavras Novas tem um índice de per capita muito bom. É difícil uma cidade assim. Todo mundo é bem de situação em Lavras Novas. A gente tem esse orgulho, a gente ajudou que isso acontecesse, você entende? Não tem aquela coisa do invasor. Tanto é que você vai ver, por exemplo, você vai chegar aqui, nós vamos no botecão da galera mesmo, você vai ver que eu sou respeitado como um cara que tem voz. Você sabe que o quilombola é um tipo muito diferenciado. Ele não aceita qualquer coisa. Pode ser simpático, pode ser seja o que for, mas não aceita qualquer coisa assim, não. É diferente. Você vai ver que eu tenho uma aceitação muito grande por isso, porque a gente veio vivendo esses anos todos com essas pessoas de uma forma em que a gente manteve tudo de bom que Lavras Novas é. Lavras é uma cidade, pô. Você não encontra um papel no chão. Você não encontra uma casa sem pintura. Você não encontra uma casa sem telhado. Onde é que você viu isso no Brasil? Não tem. Não tem isso no Brasil. Não tem. E não é por imposição. História, né? Foi uma busca, assim, do que a gente trabalhou. A gente trabalhou uma ideia como? A gente percebeu que existia uma autoestima, então a brincadeira é a seguinte: como a nossa cidade é bela? Ah, é mesmo. Como a gente faz uma coisa que a gente ama? Ah, amamos mesmo. Então, por exemplo, acontece um evento aqui, as pessoas acabam que não bagunçam muito em Lavras Novas o lugar, não, porque quando o lugar é muito organizado, educa as pessoas, né? Mas surge um pouco, às vezes é um evento muito grande, não tem como, não tem latilista suficiente para isso e tal. Aí, o que a gente faz? A gente pega, sai das portas das casas, todo mundo vai colocar fofoca em dia, vai varrer a casa, na boa. Ninguém está preocupado com isso, a gente sabe que a gente ganhou por aquilo, então que tá assim, Ouro Preto devia cuidar, mas não está cuidando assim, então vamos cuidar. Então é um espírito, não é um espírito corporativo, é um espírito de alma, né? É um amor pela terra, pelo seu lugar, pela sua origem, pela sua essência. Né? Lavras Novas é alguma coisa muito diferente no mundo. É. Mas é interessante, você nasceu lá mais a roça, como criança, com os primeiros anos da adolescência, depois você foi para o glamour da capital. Isso. Como é que foi essa passagem? Primeiro eu fui para o mundo dos modelos, né? Porque eu fui modelo internacional. Sim, sim. Então, quer dizer, eu entro no glamour da moda primeiro, porque eu trabalhei muito com moda. Antes de trabalhar com a fotografia, eu trabalhei muito com alta costura. Eu conheço tudo de moda, de tecido e tal. E trabalhei com estamparia. Uns trabalhos muito legais. Eu não sei se você lembra, o trabalho que mais vendeu na história da Divina, tinha um trabalho que era de insetos. Foi um trabalho famoso isso. Era muito vanguarda. As estampas mais diferenciadas. E louco, sensação muito emocionante, porque na época, não era como hoje. Hoje você tem máquinas que imprimem, né? Naquela época você tinha mesas de 1 quilômetro, tinha galpão de 1 quilômetro, começo de 1 quilômetro. Aí o cara vinha com era silk ainda, né? Aqui em Minas, nesse tempo. E aí ele vinha com uma telona grandona, ele batia uma e saltava uma, batia uma, aí depois ele voltava fechando. E aí o desenho tinha que ter um rapport, né? Que era aquele continuo. O final emendava com o início, para você fazer a estampa corrida. Então você imaginou você entrar num galpão,
de 1.000 metros quadrados e ter seu desenho impresso em 1.000 metros. É muito legal. E aí, quer dizer, eu já tinha vivido esse mundo da moda. E aí que eu caio no mundo do glamour, né? Que é no mundo do glamour do society, né? Que eu não tinha nem noção do que se tratava. Era engraçado, porque eu não sabia quem era Paulo César. Ele me chamou e falou, ó, negócio de ouvir uma foto sua, eu gostei de você. Vem aqui, se eu gostar do seu jeito, a gente começa a fazer um trabalho. Sei lá quem que é Paulo, quem que era PCO, quem que era. Tanto é que, por exemplo, uma coisa engraçada, por exemplo, chegou alguns anos depois, uns 2, 3 anos, eu tinha uma amiga, não sei se você lembra, Selma Andrade, que foi uma figura que movimentou muito Belo Horizonte em uma certa época. E aí, ela falou comigo assim, cara, mas você sabe quem você fotografa? Não. Você sabia que esse cara é dono? Não. Mas você sabe onde é que você está? Não. Você sabe onde é que você está mexendo? Não. Na verdade, era um trabalho que eu podia fazer, que era legal, mas eu não tinha essa noção. E aí eu fui, no decorrer, que eu fui entendendo qual que era o mundo da mídia e onde é que eu estava envolvido, né? Não tinha noção nenhuma daquilo. Não, era uma disputa, né? Ter vamos dizer assim, um quadro com uma foto do Patrick era emocionante para toda mulher, né? Toda mulher queria ter. Eu sempre coloquei muito essa coisa, desse. trabalhar a alma, sabe assim? Você vai reparar que o mais importante nas minhas fotos é o quê? É como uma amiga minha falou, eu fiquei super assim, emocionada quando ela falou assim, é tão natural, parece que você pegou ela assim, ela tá assim, é tão... Porque tem assim, uma inocência, uma leveza, pureza, que é isso, é de buscar ser, também, né? Marcar. Porque, vamos entender, eu fotografei toda uma geração, né? Bacana, quer dizer, eu registrei toda uma geração, porque uma geração que fez Minas. Que, por exemplo, a coisa mudou muito, mas e era muito legal, né? Porque você lembra, quando o estado de Minas era o centro das coisas, né? As vernissagens tinham uma importância muito grande, eram momentos muito importantes, a cultura estava muito mais na história, né? E o que acontecia? Você tinha ali, por exemplo, o Showsite, Eduardo Cury, então, personagens que não acontecem mais, infelizmente, né? Que criaram coisas que eram... Pô, o Showsite era como o programa do Chaves, era uma ironia sensacional de toda uma sociedade onde vinha uma certa ironia, é quase como uma gozação com muito glamour, né? Era muito legal. O pessoal a gente viveu ainda tempos muito legais, né? Não, e o pessoal ainda fala que o lugar que sabe mais fazer festas chama-se Belo Horizonte, que as festas eram chiquérrimas, né? Chiquérrimas. As joias saíam todas. Saíam todas dos cofres. Né? Não, e era legal, assim, por exemplo, porque existia um espírito, né, local, assim, porque o que acontece com o mundo hoje, principalmente depois da pandemia? O que aconteceu? Eles colocaram as pessoas para dentro e conseguiram transformar as pessoas, dessa vez, com mais intensidade, em pessoas mais conectadas na verdade geral. Então, a televisão hoje, por exemplo, assim, antigamente, eu fico pensando, como é que eu faria para trabalhar hoje? Porque hoje, o que acontece? Você tem tendências. Antes, não. Antes, o mundo estava aberto a ideias, né? Igual quando eu trabalhava com moda. Teve um momento dos anos 80, vocês vão lembrar da Viúva Porcina e tal, teve o tempo da modinha. Então, não vale tudo. Os anos 80 era muito assim, cafona e muito legal ao mesmo tempo. Porque você vai na Itália, o que a Itália é? É um povo tão cafona, tão doidão, tão ousado, que pinta aquele design maravilhoso. Que o povo faz, põe para ver. Né? O povo é exagerado, é espalhafatoso, né? E era assim. Né? Por exemplo, teve um movimento muito interessante que Belo Horizonte foi Jambalaya, né? Que eu vivi na adolescência. Então, Jambalaya, assim, onde nasce toda a moda mineira. Então, qual que era a jogada? Começa a surgir um movimento punk e tal, então a gente vestia aquelas roupas, fazia aquelas coisas. Eu tinha um visual muito diferenciado. Quem lembra de mim nessa época? Você não me conheceu nessa época. O Dô, por exemplo, é um que me lembra dessa época. Eu era muito diferente, eu era o primeiro punk. Quando eu disse em Ouro Preto, era um punk. Só que era um punk assim, não era punk no comportamento, mas na moda. Era o que eu chamava de ricoronga de boutique, que eles chamavam na época, né? Mas que não era boutique, eu fazia minhas roupas. Então, por exemplo, Jambalaya, o que era? Era aquele movimento do dancing, da disco, né? Só que as pessoas se fantasiavam para poder ir a Jambalaya dançar loucamente. E aí nasce todo o movimento da moda mineira, né? Aí nasce o Grupo Mineiro, essas coisas. Foram movimentos maravilhosos, né?
As grandes grifes dessa época. Quer dizer, hoje as pessoas veem Minas sólida, dentro do contexto, que o mineiro é um povo inteligente, tudo, mas a gente era pioneiro, pô, a gente era bandeirante. Era uma loucura, era uma farra, era um disparate. Que não tinha uma referência, basicamente, né? Eu vejo, por exemplo, quando eu fui ver depois Ronaldo Fraga, quando eu percebi as primeiras desfiles do Ronaldo, eu olhava aqui e falava, gente, que loucura! É tudo que eu vestia. Eu tinha um visual muito louco, muito diferente, assim. Porque eu fazia minhas roupas, né? Era muito diferente. E aí a gente foi vivendo esse negócio como um todo. Quer dizer, é interessante que as pessoas não percebem, assim, o sabor que tem, porque quando você trabalha com coisas que têm essência, o sabor é diferente, né? Não tem dúvida, né? Agora vamos falar um pouco de Lavras Novas, mais um pouco de Lavras Novas. Sim. A gente sabe que o turismo de experiência aí é fantástico. E conta mais para nós desse lugar mágico, que é uma existência de quase 500 anos, né? Uns 450 anos deve ser. É. O que acontece com Lavras Novas? A gente chegou essa turma de início da área de publicidade, começamos a trabalhar em cima da história. Então, a gente foi realçando, ajudando a realçar esse povo, trabalhando arquitetura. Por exemplo, eu sou um precursor na brincadeira da arquitetura aqui. Por exemplo, tem uma coisa muito famosa aqui, que são as lixeiras, são as vaquinhas. É projeto meu. Teve até uma menina que estava na televisão, ela foi muito esperta, porque ela chegou a ver que pintou as lixeiras com a arte dela, as minhas eram pintadas de vaquinha mesmo. E aí, de repente, ela falou assim, não, porque eles faziam vaquinhas aqui, eu comecei a pôr minha arte. Fez até uma matéria nacional, que é muito famoso, é o símbolo de Lavras Novas, né? E a nossa lixeira é uma vaca, uma vaquinha linda. Que é uma viagem, né? Que, na verdade, é uma lixeira anti-vaca. Como é que as coisas... É engraçado como é que a vida é, né? Porque, às vezes, você tem obras, que são obras assim, que você nunca teve aquela pretensão, e elas tomam uma dimensão. Porque, na verdade, por que eu fiz uma vaquinha? Eu fiz uma lixeira que era uma lixeira, basicamente, anti-vaca. O pessoal reclama, por que tem o cadeado? Porque as vacas chegavam e jogavam os lixos todos no chão, bagunçavam a cidade toda. E aí, depois, eu tinha prato de vaquinha, copo de vaquinha, banco de vaquinha. O pessoal falava, vaquinha, me dá presente de vaquinha. Eu comecei a pintar as vaquinhas, fazer as vaquinhas. Não tinha essa pretensão. E aí tomou esse negócio. Mas, enfim, Lavras Novas, nesse processo, ela, através dessa ideia da receptividade e da beleza disso aqui, né? Porque, por exemplo, daqui da minha casa, eu vejo a divisa do Espírito Santo, cara. Assim, é difícil você ver. Eu vejo a Serra do Caparaó daqui. É difícil você ver uma vista assim. Né? Porque nós estamos aqui na cota mais alta. Lavras Novas é a segunda cidade. O segundo, não é cidade, né? O segundo, como é que se diria assim? Tipo assim, um lugarejo, né? Mas assim, a segunda habitação. Arraial. Né? Arraial. Não é arraial, mas é porque é o segundo povoado. Vamos dizer, considerando cidade e tudo, mais alto do Brasil, né? O segundo. O mais alto é Campos do Jordão. Eu não sabia, foi um cliente que me mostrou isso. Então, assim, é uma beleza natural estupefante. Eu fico de frente do Parque Itacolomi, né? Do outro lado do Itacolomi, porque tem a parte onde você vê o Itacurumim, que é ali a pedra, né? Você vê de Ouro Preto, mas todo do outro lado do cara, que é a parte mais, que é toda a Mata Atlântica, aquela coisa toda maravilhosa, né? Que é o Parque Florestal. São 7.000 hectares de área preservada. E aí você olha, por exemplo, no lugar que eu olho, eu vejo de Divisa do Espírito Santo, não vejo um ponto de luz, não vejo uma cidade. Então, Lavras Novas, você olha no mapa, é muito louco essa região, porque está cercado de lugares onde estão cidades importantes, está colado em Ouro Branco, colado em Lafayette, mas parece que é um oásis, aquele lugar, porque é um buraco que não tem lógica, é tudo muito preservado. Está muito preservado isso aqui. E a gente manteve essa história e fomos trabalhando. E aí Lavras Novas começa com essa tradição muito grande de trabalhar a receptividade e questão de shows. Lavras Novas sempre tem boa música. E aí começa, por exemplo, assim, o Vignoli, antes de morrer, o Vignoli a gente estudou junto, tal, amigão, tal. Começamos a trabalhar como artista junto. E aí o Vignoli falou, pô, Patrícia, que cidade louca, porque eu venho numa cidade dessa, de repente vou num boteco, vejo um show do Marco Ribas, que já morreu também, né? Um Deus! Que coisa, que cidade mais louca, né? Porque esse é o espírito da cidade. Né? E aí nós estamos sendo considerados aí o melhor destino turístico de Minas Gerais há um tempo já. E tudo está sendo feito em cima disso. Quer dizer, Lavras Novas é o nosso espírito. Ouro Preto não tem nada a ver com isso. A gente fez a nossa história aqui. Ela tem princípio, meio e fim. Fim. Mas assim, como desenrolar, ela tem um conceito e uma resolução, né? E uma ideia. Não é uma coisa gratuita. Não é isso? Então, nós estamos vendo uma fase assim, onde a cidade tem uma qualidade de vida absurdamente boa, um lugar maravilhoso, né?
e que tem um povo muito receptivo. Pois em Lavras Novas, qualquer nativo que você chegar, eu falo qualquer pessoa, gente, qualquer um de vocês, chegou em Lavras Novas, se o nativo chamar a tomar um café na casa dele, vai. Não tem problema nenhum. É gente boa, é gente de bem, é gente do bem. Então, assim, o legal aqui é isso, porque Lavras Novas é um lugar engraçado, né? De repente, eu tô começando a ver os vizinhos meus aqui, desce helicóptero, um sítio no outro. Falei, mas que loucura esses caras. Porque aqui todo mundo é muito simples. Você encontra os caras na rua, todo mundo é muito tranquilo. Você não sabe. Todo mundo chega em Lavras Novas, todo mundo é todo mundo. Isso é legal aqui. Você vai, por exemplo, teve um show aqui muito legal, que o cara fez um show grande, e aí ele deixou um dia a mais o show para todas as bandas, que são bandas muito boas que tocam aqui nos bares, darem uma canja, né? Então foi uma canja muito legal. E o povo, aí vai todo mundo à rua dançar, curtir, porque a gente trabalha e diverte. Aqui é um lugar assim, um amigo meu falou assim, cara, que lugar doido. Você vai visitar um cara, o cara tá pintando a parede. Vai visitar o outro, tá fazendo um telhado. Eu, por exemplo, só não me arrisco em telhado. Faço tudo. Faço parede, pinto, por aí vai. Isso é o mínimo, né? Então a gente. Mas o Lavras Novas é um povo que adora curtir também. Então, a cena que eu não consigo esquecer é isso. Foi aquela cidade, com aquele show, um tanto de música que a gente gostava. Então, dançando, a minha empregada junto com a minha faxineira, que era empregada comigo, o cara que faz um cara sem dente, junto com a bonitona, com o rico, todo mundo junto naquela. Então, Lavras Novas é isso. É um espírito. É uma coisa que ela tem essência. Não é só a beleza do local, que é maravilhoso, não é só o trabalho que a gente fez também, que foi essa coisa de brincar com a arquitetura, né? Tinha um velhinho chamado Tio Oscar, aqui, um mestre maravilhoso. Tio Oscar, todo mundo achava que ele era um cara muito primitivo. Não, o Tio Oscar foi camareiro de Getúlio Vargas, né? Porque Getúlio estudou aqui, em Ouro Preto. Então o cara tinha um histórico, ele era um cara. Ele escreveu um livrinho chamado Ou a Treta ou a Letra. Olha que coisa mais deliciosa. Uma parte do livro dele, ele fala assim: olha como é que o cara era arrojado. Ele chamou Oscar, né? Ele falou assim: Oscar Niemeyer, que o livro chamava Ou a Treta ou a Letra. Porque ele falava que se o cara não fosse da letra, ele tinha que ser da treta. Ele falava assim: Oscar Niemeyer, com a letra, teve Brasília. Eu, com a treta, tenho Lavras Novas. Vou ao mato, tiro pau, faço tijolo, construo casa. Dizem que minhas casas são entortadas, mas elas não são, não. Eu construo do jeito que o vento vem e brinca com elas. É demais, né? Então, assim, você poder desfrutar desse tipo de mestria, né? Foi muito legal, assim. Você poder, por exemplo, desfrutar de uma comunidade quilombola isolada, poder viver. Porque o legal, as pessoas falam comunidade, mas não sabem o que é comunidade. Comunidade é o seguinte, os caras são juntos. Então, assim, o cara não vem na sua casa pedir uma ferramenta, ele vem buscar. Você tem que fechar a porta, o cara já vai entrando, ele chega no seu quarto. Quer dizer, é tudo muito junto. É diferente. Por exemplo, Lavras Novas não tem um mendigo. Aqui é o seguinte, se pintar, como já pintou, ou ele vai ser assimilado, ou ele vaza. Porque não tem espaço para ele. É inadmissível. Apesar de ser uma comunidade, quando eu cheguei, muito pobre ainda, mas não existe a miséria, porque todo mundo é irmão. No sentido mais profundo, sabe? Não é nesse sentido, porque hoje em dia tem muito marketing, muito. O Irmandade, blá, blá, blá. Não. Você vê uma coisa que ela tem uma coesão. Existe uma conexão que transcende essas questões, assim, vamos dizer, convencionais e analíticas. Ela é. Né? E esse espírito, graças a Deus, ele ainda está na parada. Porque quando começa a rolar, porque Lavras Novas virou um lugar muito procurado agora. Então começa a corrida do ouro, né? É o perigo, um momento perigoso. Mas a gente fez um trabalho muito sério nisso. Eu até estou tentando agora com eles aqui, porque tem umas lendas aqui maravilhosas, tentando resgatar esse processo como um todo. A gente está conversando com a Federal de Ouro Preto para ver se eles têm uma gráfica lá, se eles imprimem um livro, tudo, poder pegar essas coisas, né? Porque tem umas histórias legais. História da Macambuta, olha o nome da figura. Meu Deus, Maria Cambuta, Macambuta, seja o que for. E tem um conto maravilhoso que eu estou planejando fazer com ele, uma minissérie, porque eu tenho buscado muito, como eu li, eu estou buscando cinema, que é uma coisa que eu sempre persegui, por isso que eu estudo todas as artes. É um conto de Bernardo Guimarães, que Bernardo Guimarães era de Ouro Preto, que chama A Garganta do Inferno, que é a história de como nasceu a igreja, porque na frente da igreja tem uma pedra com um S cravado nela. E aí fica S de segredo, não sei o que e tal, pá. E fica essa história. Então tem esse conto maravilhoso, que é o conto de Bernardo Guimarães, que é a história de uma menina que devaneava, que morava aqui antes da colonização,
que ela devaneava, que ela sonha com o príncipe. Muito legal o conto. A coisa mais linda é quando começa o conto, porque a descrição de Lavras Novas dele é um negócio... Ele fala como se fosse, assim, uma coisa meio assim, meio... Como que você conta, assim, nessas lendas, sabe? De Harry Uma cidade Potter. perdida. Uma cidade perdida, né? Uma cidade perdida. Como uma cidade perdida, Isso mesmo. Porque a Lavras Novas é engraçado, porque é um povo que tem um jeito muito próprio deles, mas eles também são espertos, porque o quilombola é muito esperto, né? É um cara que se vira. Então, eles são fera nos negócios. O PIB, eles é que comandam aqui. Eles é que tem a grana. Você conhece o cara, às vezes você... Pô, esse cara tá meio... Todo mundo que eu te falei, todo meio simples, mas esse cara tem... Nossa, você nem imagina o que os caras têm. Só manter aquela simplicidade, aquele jeito, né? Que é uma coisa que a gente preserva. Mas depois de, vamos dizer, de fotógrafo, né? De desenhista, e modelo, moda. Então agora você vai virar poeta e escritor. Conta do livro aí, conta do livro. A minha obsessão sempre foi pelo cinema, sabe? O meu livro, o objetivo dele é fazer uma minissérie. Porque não dá filme, porque é uma história grande, é uma saga. É uma história de um guerreiro, né, de um lutador, porque eu acompanhei muito, assim, eu gosto muito de acompanhar. O Brasil tem umas coisas muito ingratas que eu acho às vezes. Assim. Por exemplo, nós temos os melhores montadores de touro do mundo, nós temos os melhores lutadores do mundo. São os esportes mais radicais, mais excessivos. O Brasil jamais poderia ter essas... Você sabe que se mede a quantidade de evolução que um país tem através dos resultados em esportes. Então, tem a trajetória dos Gracie, que é uma coisa... Outra coisa lendária, né? A história do Hélio Gracie, o pai. Muito louca a história do cara. Então, eu acompanhei toda aquela trajetória, a luta brasileira, que é o tal da arte suave, né? Do jiu-jitsu. E aí eu tive uma experiência muito louca, porque eu fui casado com uma mulher que ela mandava no Diamante no Hemisfério Sul. E aí foi um negócio também engraçado, porque ela gostava de cavalo, né? Agora cavalo, tá? Tipo, tara pro cavalo, de todos os cavalos que você imaginava no mundo, o cavalo mais bonito, mais maravilhoso do mundo, eu pirava com aquilo. Mas aí a gente encontrava, um dia ela falava comigo assim, tava meio bombada de remédio, falava, não, eu tomei grog por causa disso, porque eu tomei um helicóptero aqui e tal, e aí eu fui, rodei 3 países com 5 milhões de dólares, eu falei, gente, papo furado, esse negócio não existe, tá doido. Então. Aí um dia eu fiquei irritado, porque eu falei, mulher, tudo bem que você tá aí chapado, você tem problema lá, você tem problema. Vem que esse papo furado, isso não existe, não. Aí ela falou comigo assim, não, tô lá no meu escritório. Eu fui trabalhar, casei com ela, fui trabalhar com ela, e vi esse mundo diamante, que é um mundo onde o PIB é feito, porque o diamante é a coisa que mais comprime dinheiro. Então, eu fui entender esse lado oculto, foi me interessar pelo oculto. Porque eu comecei a ver que existe um mundo paralelo que a gente não sabe, que ele acontece num escritório do lado seu, você nunca imaginou o que está rolando lá dentro. Então, o livro é a história de um lutador que começa num garimpo. Às vezes, havia até, por exemplo, uma resenha, ainda bem que as minhas resenhas têm sido muito boas, mas a gente falou uma coisa engraçada, que no início fica um pouco mais difícil de entender o livro, depois fica mais fácil. Por quê? Primeiro que no campo eu falo de coisas extremamente campo. É a essência, por exemplo, desde o canto, os passarinhos e as crendizes, eu vou associando isso na minha coisa. Começa tudo muito lúdico, né? E, na verdade, eu descrevo uma negociação de diamante que não deve ter, assim, 20 pessoas no mundo que assistiram do tipo. É coisa muito secreta. Então, se alguém dessa área ver, vai achar que eu sou não sabe que eu assisti essas coisas, vai achar que eu sou um cara que materializou aquilo espiritualmente, qualquer coisa parecida. Porque vai ficar difícil de entender, porque eu mostro que a negociação de diamante é um negócio muito bonito. Ela é como um jogo de xadrez. A forma que o cara vai... Eles montam a primeira, segunda e terceira, o cara não aparece, eu jogo para a segunda e para a terceira, vamos fazer a média aqui, então muito legal. Então eu descrevo isso tudo, e o cara vai desenvolvendo, ele é um cara que tem um talento, ele tem uma essência, e tem ele tem uma origem, porque aí eu vou ligando o mundo místico, que os pais, o pai foi filho de uma pessoa que lutou em Canudos, e a mãe foi filho de uma pessoa do cangacismo. Então eles criam, o pai era um capoeirista evangélico, no interior da Bahia, na região da plantação de maconha e tudo, e aí começa essa história como um todo, e ele tem esse talento, que foi ungido, esse talento para a luta, e ele vai sendo o tempo inteiro massacrado por causa disso. Por isso que meu livro chama Corpo Rasgado, que é esse livro aqui, ó, Corpo Rasgado,
que define, Corpo né? rasgado. Corpo rasgado é aquele corpo malhado e também porque ele apanha o tempo todo. E aí eu vou mostrando o Brasil dentro dessas coisas todas, porque eu sempre fui um cara meio maluco assim nesse ponto. Por exemplo, quando você me conheceu, eu era um fotógrafo de estúdio. O topo do mundo é fotógrafo de estúdio. Aí eu quis fotografar evento. Todo mundo louco, você é louco. Foi muito complicado para mim, porque eu tive muito preconceito. Cara, se o cara que tá no topo lá vai viver. Não, eu queria viver tudo. Eu tenho essa coisa, essa necessidade, assim, de. Essa coisa com gente, Cara, então, de na observar a fotografia eu gente. conheço tudo. Hã? E observar a gente. De observar as Observar a gente. pessoas. É o que eles falam no meu livro, é o seguinte, que as descrições dos personagens chegam a ser aflitivas. Porque eu descrevo os personagens com muito... Porque, na verdade, como o pensamento sempre foi minissérie, ele está prontinho já para... Vai dar... Vamos lá. Porque Ainda vai dar, ainda vai dar. Quando eu lancei o livro, eu levei 15 anos fazendo o trabalho. Porque eu decidi que eu ia escrever os linguajares populares. Eu amo os cantares, a beleza da poesia do povo, o jeito de falar, né? É muito bonito, porque é muito poético o jeito do matuto. Então, foi muito complexo moldar aquilo, porque também eu não escolhi uma linguagem. Eu mostrei um Brasil cheio de cores, onde existiam várias palavras, várias linguagens, vários tipos, porque o mundo do garimpo é o mundo daquela tanto de gente. Tudo, né? E aí ele vai percorrendo o Brasil e chega até o UFC. Né? Então, agora, qual que é a jogada? A jogada, eu começo, por exemplo, a fazer poesia. Aí fala, onde é que enfia a poesia? Como eu trabalhei também com a Paula Santoro, uma época, a gente teve casado um tempo, eu levei ela até a carreira nacional. Então, eu conheci muito, eu amo música, conheci muito o mundo da música. E aí eu comecei a trabalhar agora a poesia. Falei, onde é que enfia a poesia? Eu falei, vou estudar violão, vou começar a compor. Então, tem uns 20 anos que eu estou trabalhando muito intensamente nessa ideia. Sabe assim, quando eu descubro no mundo místico o poder da palavra, eu falei, não, peraí, dentro dessa multimídia, é nisso que eu quero trabalhar, né? E é o que eu tenho trabalhado agora, você entende assim? Com muita intensidade. Foi legal, porque quando eu lancei meu livro, estava acontecendo o quê? Foi exatamente na pandemia. Eu tive muito problema de doença. Fui morar na Alemanha, a Alemanha acabou comigo. Eu achei que peguei um negócio tipo um Covid, uma maluquice assim, que não curava de jeito nenhum. Eu tive pneumonias consequenciais, 9 tratamentos de tudo antibiótico pesado. Tal. Então acabou com o meu fígado. Então eu não tinha vontade de viver. Eu falei, vou morrer. Vi a vida escapando pela mão. E aí, quando chegou a pandemia, eu falei, agora eu vou morrer mesmo, porque minha irmã falou, você pode ficar aqui, meus pais são muito velhinhos, ficar com meus pais lá e aqui. Você tem que ir para Lavras Novas. Então, eu não tinha um projeto de vir para cá. Falei, aí que eu pirei, né? Falei, vou morrer. Né? Eu falei, não, vou terminar pelo menos meu livro. Terminei meu livro, lancei meu livro. Mas o que acontece? Foi o lançamento no momento da pandemia. E aí, foi engraçado como é que as coisas são, né? Às vezes, a coincidência da coisa. Que eu achei, falei, pô, queimei minha raia. Na época eu podia fazer lançamento, tinha eventos marcados, então não pôde acontecer nada disso. Aí, o que aconteceu? Um amigo, esses dias, me perguntou, qual é seu livro, tá? Como é que é o negócio, tudo? Eu falei, não, meu livro, como é que chama seu livro? Chama Corpo Rasgado e tal. Aí pegou, acessou na internet. E meu livro tá rodando no mundo, meu. Tá tudo lá. Não sabia. Eu pirei, eu falei, pô, que loucura. Porque eu já achei, eu estava estudando como é que eu ia fazer para poder criar esse lançamento. Mas é verdade que ele tá andando. Interessante, assim, até as resenhas, porque eles vão falando isso, por exemplo, que às vezes ele meu livro é um pouco descritivo, então, porque meu livro tem 480 páginas. Às vezes ele é um pouco descritivo, porque realmente você vai ver as cenas prontas para gravar e está pronto. Então, como eu vivi aquilo muito intensamente, os personagens são muito bem elaborados, são muito bem descritos, os diálogos, assim, foram muito bem pensados. E, então, eu fui até esgotar o assunto, né? Mas o legal foi isso, porque eu vi o seguinte, eu estou muito feliz, eu vou ter um final de ano muito feliz por isso, porque eu descobri que, então, não foi em vão, porque o livro está rodando. Não foi. Tem comentário Nada no mundo todo. E assim, quando eu fui acessar, porque eu falei, o cara falou assim, acessei aqui, tá aqui, corpo rasgado, é um cara de corpo nu. Eu falei, Eu falei, mas, pô, esse negócio tá aí, né? Tá. Aí eu falei, você saiu, eu disse, corpo rasgado, Patrícia. Aí, naquela coisa de procurar, e apareceu, assim, 1000 lugares vendendo meu livro, porque eu não fui nem fazer um acerto com a menina da gráfica, da editora, por quê? Porque eu estava envergonhado. Falei, pô, tanto projeto, tanta expectativa, eu não sabia. E agora eu vi, legal, tá rodando. Então, eu tenho uma base já, até para na hora que eu chegar e tentar pôr ele agora para fazer a minissérie, eu tenho uma base. Meu livro não é um zero à esquerda, ele está no mundo. É um livro. Nosso tempo já passou um pouco, mas a prosa sempre é boa.
Né? Queria que você deixasse uma mensagem para todos aí. Uma mensagem para todos é o seguinte, gente. A gente está vivendo um momento que a gente está em muita dúvida nesse país. Mas a verdade é o seguinte: o Brasil é um país diferente, assim como Lavras Novas. Tem muita alma. Então, eu vivi intensamente recente na Europa e pude ver aquele mercado lá e tudo. Não, o Brasil aqui é o lugar. Então, assim, eu amo o Brasil e eu acho que a gente tem que amar o Brasil cada vez mais, porque a gente é essa cultura tão louca, tão adversa, mas cheia de alma. Ótimo. E eu entendo assim também, que essa terra é muito boa, né? Mas qualquer dia eu vou aí para a gente ficar aí uns 2 dias, para a gente bater muito papo, Eu recordar estou uma muitas, lista negra aqui, né? muitas Porque cenas. qualquer dia eu vou aí, tem 20 anos. 20 anos para falar assim, para a gente não pensar que a gente é muito velhinho, né? Nós vamos combinar direitinho, viu? Tudo chega assim no seu Ô, meu tempo, amigo, né? eu fico muito feliz de ter te reencontrado e muito feliz também, assim, de poder ser agraciado com essa reverência que você está me dando, assim, essa oportunidade de estar dividindo com você aqui, né? E, assim, me sinto muito honrado com isso e muito feliz. Mais uma coisa para poder... Eu estou tendo um fim de ano, assim, foi um ano difícil, muito difícil, mas estou tendo um fim de ano, assim, graças a Deus, abençoado. Muito obrigado, irmão. Olha, mas sua história merece porque ela é muito inspiradora. Não deixe de fazer o que gosta e o que quer. Isso que é importante. Um grande abraço para você. Um grande abraço para você também. Fica com Deus, meu irmão. Obrigado. Tivemos aí um pouco do turismo de experiência lá em Lavras Novas, como um dos pioneiros do local, né? Que lá descobriu um povo muito interessante, são quilombolas fantásticos, a região é maravilhosa, a pousada dele também fica em um lugar interessantíssimo, né? Mas ela é uma figura da história de Belo Horizonte também, então é muito interessante que muita gente vai se encantar e vai recordar bons momentos com essa entrevista. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.